Olá pessoal, meu nome é Eduardo. Esse é o meu trabalho na disciplina de nanotoxicologia, intitulado Ferro Zero Valente como biorremediador dos efeitos de HPAs presentes no asfalto em Caenorhabditis elegans. Bom, vamos começar falando então dos nanomateriais, a importância e a problemática advinda com eles. Bom, os nanomateriais, então, falando em questões de dimensões, são materiais que ficam na escala do nanômetro, né? Então, abaixo do milímetro temos os micrômetros e menor que isso temos os nanômetros. Então, abaixo dos micrômetros se encaixam os nanomateriais, materiais de escala nanométrica. E o que tem de então interessantes nesses materiais? Eles podem ser vistos sob duas diferentes facetas, né? A importância na aplicação industrial e tecnológica, hoje eles têm sido utilizados amplamente tanto para desenvolvimento dessas duas áreas, tanto da industrial quanto da tecnológica, bem como também pode ter um olhar mais negativo, que é o potencial tóxico deles, o potencial de trazer prejuízo ao ambiente, ecossistemas, organismos, compartimentos ambientais que sejam expostos a esses nanomateriais. Bom, quanto à importância e aplicações desses nanomateriais. Aqui eu trouxe uma imagem à esquerda mostrando que eles podem ter diferentes formatos, né, diferentes morfologias. Então aqui um exemplo do grafeno, de nanotubos de carbono e do fulereno. Né, e aqui em diferentes áreas. Ele é, digamos, multidisciplinar. Né? Ele tem, por exemplo, importância na dessalinização da água, aplicações espaciais, aplicações no campo da toxicologia, no campo da medicina, através do desenvolvimento de fármacos ou até mesmo dos nanomateriais como moléculas de tratamento direto, aplicações na alimentação, na computação, ali nos microprocessadores que possuem nanotransmissores, né, transistores em sua composição, na mecatrônica, através do desenvolvimento de robôs e tudo mais, mostrando então uma faceta de grande vantagem no uso e de ser muito promissor o uso de nanomateriais, uma vez que serve para diferentes áreas e pode ter uma aplicabilidade muito vantajosa dentro de diferentes áreas da indústria, da tecnologia. Porém, os nanomateriais também podem ter um efeito danoso quando chegando nos compartimentos ambientais, quando caindo na água, através de poeira na atmosfera ou em qualquer outro compartimento ambiental, podem gerar diferentes efeitos tóxicos. Então, os estudos não são só importantes dos nanomateriais acerca das suas vantagens, do seu uso, né, do ponto de vista de desenvolvimento, como também é necessário manter os estudos acerca dos seus efeitos tóxicos também sempre em vista, uma vez que pode ter esses dois lados da moeda, né, o lado de trazer vantagem tecnológica e industrial, bem como os efeitos tóxicos para o ambiente. Bom, falando em específico do ferro zero valente, é uma das formas é, de nanomateriais, dos vários compostos nanométricos que podem ser encontrados hoje, e isso com suas aplicações. O ferro, então, o zero valente, ele vem do ferro, né, obviamente, que é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre, ou seja, né, existe uma certa facilidade no quesito disponibilidade desse material. Já tem aplicação humana datada de mais de 3.200 anos, e do ferro nanométrico em si, né, a partir do século XX. Né? Ele possui propriedades diferentes do íon ferrito, do íon ferroso, né, que até então são mais conhecidos, desse ferro em massa que se chamaria, né, e é um dos nanomateriais mais utilizados na remediação ambiental devido ao baixo custo da produção desse íon de ferro em relação a outros nanomateriais. Bom, já que eu falei então sobre a síntese, a formação deles, né, então o ferro zero valente pode ser feito a partir de processos de bottom-up, né, que são processos que vêm de uma forma menor até constituir uma molécula maior de nanométrica, geralmente feita a partir de sais de ferro,
desse lado aqui, então deixei os processos de bottom-up, né, a partir de soluções de sal de ferro, através de deposição eletroquímica, né, com ultrassom, através de óxidos de ferro também, sais de ferro com altas temperaturas no bombeamento de hidrogênio. Também pode ser feito a partir de sais de ferro, né, de soluções de sais de ferro, através de agentes redutores, com sais de ferro através de uma matriz orgânica com carbonização em altas temperaturas, bem como também pode a sua síntese ser feita através de processos top-down, que vem de uma estrutura maior até a molécula nanométrica desejada. Por exemplo, né, a partir do metal, do ferro, né, do ferro em metal, a partir de uma ablação a laser, né, diminuindo o tamanho dessa molécula até chegar ao tamanho da molécula desejada, através do sputtering, que seria, digamos assim, cuspindo ferro, não sei direito qual seria a melhor tradução, né, para esse termo, ou então o milling, né, que a tradução seria fresagem, que é a retirada do metal de superfície com a finalidade de dar forma ou acabamento desejado a essa peça. Por que eu traduzi e destaquei a fresagem, que hoje é a forma mais utilizada, mais, digamos, eficiente, barata, né, digamos assim, no custo-benefício dela, seria que valeria mais a pena hoje para formar o ferro zero valente. Talvez existam dentro dessas formas alguma que seja mais vantajosa quanto à pureza, vamos dizer assim, da molécula ser feita, ou talvez um pouco mais barata, mas ela traz um meio termo dessas características ideais e é o que se conta como muito importante na formação de uma molécula nanométrica. Bom, quanto às características da molécula do ferro zero valente, ele é de alta reatividade, o que é extremamente importante para um material nanométrico, possui uma boa capacidade de adsorção, ou seja, de colar em sua volta outras moléculas, que passa a ser interessante para a gente também. Um forte poder de redução, né, ou seja, redução e oxidação, né, ele tem um forte poder de redução, reage com um grande número de compostos orgânicos e inorgânicos. Dentre eles, já se foi destacado, se tem na literatura, reações com hidrocarbonetos halogenados, antibióticos, corantes orgânicos, íons de metais pesados, entre outros. Também tem como característica reagir rapidamente tanto com oxigênio quanto com água e tem uma tendência a se aglomerar. Então, são características que fazem do ferro zero valente um material útil para sua aplicação, né? Tanto na tecnologia quanto no campo da ciência e toxicologia também, entre outras áreas diferentes. Bom, vamos falar aqui então do asfalto, da importância e problemática do asfalto. Então, também assim como eu fiz para os nanomateriais, botar as duas facetas, o asfalto também pode ter considerada duas facetas, né? Ele aumenta a qualidade do transporte rodoviário, das vias, né, de um transporte de alta qualidade, né, quando se refere a estradas, a vias terrestres, bem como também no seu processo de produção e ou degradação, também pode ter um potencial tóxico e gerar efeitos para os ecossistemas e para os ambientes em geral, bem como os nanomateriais. Tem uma aplicabilidade vantajosa, porém tem a sua contrapartida também. Então, como eu já comentei, necessário para o tráfego automotivo de alto desempenho, porém no processo de produção em especial, o hot mix é um processo que é uma mistura quente de diversas substâncias, onde outras várias substâncias tóxicas são liberadas a partir dessa produção. Entre essas substâncias tóxicas, em grande parte estão os HPAs, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Dentre esses HPAs estão, por exemplo, entre várias formas deles estão acenafteno, antraceno e fluoranteno, que eu posso destacar que serão importantes para o nosso trabalho. Bom, falando então especificamente dessa classe de contaminantes, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, são uma família de contaminantes com 2 ou mais anéis benzênicos. São distribuídos amplamente nos diferentes compartimentos ambientais. Eles advêm de fontes tanto naturais quanto antropogênicas.
né? Então, como exemplos dessas fontes, temos os combustíveis fósseis, né? A produção desses combustíveis fósseis, como uma atividade antropogênica, também da atividade vulcânica, por exemplo, que é uma atividade natural e também pode gerar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos para o ambiente. Né? Como característica química, eles são hidrofóbicos, possuem uma baixa solubilidade em água, e o que confere uma persistência deles no ambiente. Né? Então, são encaixados também como POPs, né? Poluentes orgânicos persistentes. Né? Dos seus efeitos adversos que já se tem constatado na literatura, eles possuem um potencial carcinogênico, mutagênico, podem gerar estresse oxidativo, entre vários outros efeitos já relatados na literatura. Bom, tendo em vista vários efeitos que os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos têm o potencial em gerar, é interessante caracterizar respostas biológicas para que tenhamos controle, monitoramento desses efeitos, do potencial tóxico de qualquer poluente. Né? Então, o envelhecimento pode ser um biomarcador de contaminação bem interessante para ser analisado. Falando então do envelhecimento, ele é o acúmulo de danos e tanto em nível molecular quanto é, celular, tecidual. É um acúmulo de danos que acontece ao longo do tempo. Que hoje existem mais de 300 teorias acerca destes efeitos e o que gera, né, o envelhecimento. Essas teorias que vão desde fatores endógenos, como danos no DNA, geração de estresse oxidativo e apoptose, a morte celular programada, bem como fatores exógenos, como a radiação ultravioleta e a contaminação ambiental que podem induzir ao envelhecimento. Lembrando que esses fatores exógenos, a radiação ultravioleta, contaminação ambiental e outros, podem influenciar os fatores endógenos a serem acionados para produzir o efeito do envelhecimento precoce. Então, aí está caracterizado o envelhecimento. Bom, então, sobre características das respostas biológicas, por que se faz importante a análise do envelhecimento? Aqui elenquei de 1 a 3, indo do efeito mais alto para o efeito, entre aspas, mais baixo de um contaminante, sendo que em concentrações muito altas, os contaminantes podem ter, os poluentes podem ter efeitos letais que levam o organismo até a morte. Numa concentração mais baixa, não levariam até a morte, mas gerariam danos já no desenvolvimento, né? Um dano cedo, né, digamos assim, na vida do organismo, que não seria agudo o suficiente, não seria alto o suficiente para gerar morte, mas que gerariam defeitos, né, problemas, efeitos no seu desenvolvimento. Numa escala mais baixa de concentração, não mataria, não geraria efeitos já no desenvolvimento, mas ao longo de toda uma vida sendo exposta a subconcentrações, a concentrações subletais, o organismo poderia ter seus processos de envelhecimento comprometidos e adiantados, o que tornaria um efeito mais mascarado, digamos assim, da contaminação, que também é importante, uma vez que se abranger numa concentração, né, de cuidar de não haver uma concentração suficiente para ser subletal e levar ao envelhecimento, já estará cobrindo tantos efeitos letais como já no desenvolvimento. Para isso, esse trabalho visa, né, desenvolver um termo chamado concentração de envelhecimento, né, CE50, então uma concentração de envelhecimento para 50% da população testada. Seria um parâmetro de uma concentração que poderia nos basear do quanto desse poluente poderia gerar envelhecimento para a população dos organismos. Por que é importante? Hoje temos concentrações de efeito, concentrações letais para 50% da população, que acabam, a partir disso, ajudando a caracterizar na legislação, entre outros fatores, né, quais são as concentrações nocivas de um poluente, enquanto essa seria uma, digamos assim, um parâmetro um pouco mais sensível, né? Então, abrangendo esse parâmetro na legislação, provavelmente os outros já estariam abraçados, digamos assim, também, né? Então, ajudando a manter uma legislação mais rigorosa e um ambiente mais protegido a partir desse termo. Então, o objetivo do trabalho é verificar o potencial do ferro zero valente em adsorver hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, minimizando seus efeitos tóxicos. Né? Então, como falamos que o ferro zero valente tem várias
possibilidades de interagir e se ligar com diferentes moléculas, em ter um poder de alta reatividade, seria interessante em pensar nos ferros zero valente como sendo um potencial ligante aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e talvez minimizar o efeito deles, né? Remediar de complexar com eles, absorver a eles e diminuir os seus efeitos tóxicos. Mas deve ser levado em consideração um possível efeito de cavalo de Troia também, uma vez que eles podem se ligar a esses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e acabar atenuando seu efeito ou disfarçando, vamos dizer assim, os hidrocarbonetos das defesas do organismo. Né, ou então ligar, ultrapassar algumas barreiras e se desligar, permitindo que eles sejam ativos num lugar mais distante da célula, por exemplo, ultrapassando uma barreira hematoencefálica ou qualquer outra hipótese. Então, caberia ser investigado se eles teriam um poder de biorremediar os efeitos, anulando os efeitos desses hidrocarbonetos, ou pelo menos diminuindo. Então, como métodos, utilizaremos o modelo como o C. elegans, né, que é um verme de vida de ciclo de desenvolvimento de 96 horas, ou seja, o ciclo de vida curto é interessante para a análise do envelhecimento, bem como ele é de rápida, barata e fácil manutenção laboratorial, tem um genoma sequenciado, respostas biológicas muito bem estabelecidas. Seria um ótimo método aqui para o nosso estudo. Então, exporíamos o C. elegans aos 3 contaminantes, acenafteno, antraceno e fluoranteno. Então, teríamos um grupo controle, sem nenhuma exposição, um grupo exposto ao acenafteno, ao antraceno e ao fluoranteno, em doses ainda em concentrações a serem estipuladas através de testes pilotos, e faremos outros 3 grupos, onde eles também serão expostos ao acenafteno, antraceno e fluoranteno, porém com o plus, né, também exposto junto ao ferro zero valente, para ver se nessa exposição o ferro zero valente já se ligaria aos HPAs, indisponibilizando eles para os organismos, ou mesmo que o organismo ainda acabe ingerindo, mas impedindo os efeitos desses 3 contaminantes em cima dos organismos, não promovendo assim o envelhecimento precoce ou outros efeitos ao organismo. Bom, então separaríamos em 2 artigos a produção desse projeto, sendo que um desses artigos aí seria sobre a toxicidade dos HPAs presentes no asfalto e o potencial da remediação do ferro zero valente sobre parâmetros fisiológicos do verme C. elegans. Então, desses parâmetros fisiológicos, eu considerei a CL50, então, estipular essa concentração letal para 50% da população, né, verificar o lifespan, a expectativa de vida desse organismo, ver se está sendo diferenciado o lifespan tanto para o grupo com os HPAs e qual a diferença desses grupos expostos ao HPAs para o grupo exposto ao HPA mais o ferro zero valente, bem como outros parâmetros que são intimamente ligados com o envelhecimento, né, que já se tem no Wormbook parâmetros de cada fase do organismo e o quanto ele muda desses parâmetros quando ele é envelhecido. Então, por exemplo, o movimento corporal, né, o quanto o organismo se desloca e o quão erroneamente ele se desloca, né, o bombeamento da faringe dele, né, a deglutição dele lá do alimento, o parâmetro de crescimento, né, do organismo ao longo das suas diferentes fases larvais, né, bem como dados sobre a reprodução e a fertilidade desses organismos também seria analisada. Então, a partir destes parâmetros, verificaríamos, digamos, o envelhecimento do organismo em um nível fisiológico, um nível sistêmico, quanto a crescimento, né, aspectos, digamos assim, maiores da organização fisiológica, né, de reprodutivos, como reprodução e fertilidade, mas também veríamos, por outro lado, para um segundo artigo, né, que seria a toxicidade dos HPAs presentes no asfalto e potencial de remediação do ferro zero valente sobre os parâmetros bioquímicos, digamos assim, os parâmetros menores do que os abordados menores em organização biológica, né, do que os abordados no artigo 1, envolvidos no processo de envelhecimento do vermes C. elegans. Então, como esses parâmetros bioquímicos, estipulamos, por exemplo, parâmetros de estresse oxidativo, como a carbonilação das proteínas, né, que é um efeito de estresse oxidativo sobre proteínas, bem como a lipoperoxidação, né, que é a oxidação dos lipídios, advindos do problema do estresse oxidativo em demasia também, do desequilíbrio dos pró-oxidantes em relação
aos antioxidantes. Também verificar parâmetros das defesas antioxidantes. Então, não só quais os fatores que geram o estresse oxidativo, né, os efeitos do estresse oxidativo, como também como estão os parâmetros das defesas antioxidantes, através da análise da capacidade antioxidante total, bem como a atividade de enzimas relacionadas às defesas antioxidantes, como a atividade da glutationa cisteína ligase e da relação de glutationa oxidada e reduzida. Também de outras duas enzimas relacionadas ao processo de envelhecimento, como a gente tem a conitase, que acaba utilizando o isocitrato, transformando em citrato lá no ciclo de Krebs, né, que é uma importante enzima no sistema energético, que se mostrou particularmente sensível a danos oxidativos no processo de envelhecimento. Tem sido utilizada como um marcador de envelhecimento em alguns trabalhos. A conitase, com uma atuação importante no envelhecimento, seria um ótimo marcador de envelhecimento para esse trabalho a nível bioquímico, bem como da família de enzimas P450, que são enzimas responsáveis pela detoxificação de xenobióticos, mas também, não só isso, né, como já se tem também provado a ação dessa enzima em cima dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, como também é envolvida em processos de envelhecimento. Então, ela teria uma dupla faceta de atuação aqui, tanto olhando pelo retrospecto de ser uma enzima com ação de detoxificação, como também os seus níveis de atividade são envolvidos com o processo de envelhecimento. Na medida que o organismo está mais velho, a atividade da P450 tende a diminuir. Bem como também a acumulação de lipofuscina, né, um pigmento, um material que pode ser autofluorescente para análise, que se acumula em células e tecidos advindo de danos tanto lipídicos quanto proteicos. Também é uma análise bioquímica interessante a ser feita a partir do estresse oxidativo, né, gerado, ou enfim, dos danos gerados sobre o envelhecimento do organismo. Uma acumulação maior de lipofuscina é um sinal de que o organismo está mais envelhecido. Então, são estes os parâmetros, esse seria o meu projeto para a disciplina. Para qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para eduardotox@hotmail.com. É isso, galera. Espero que tenham gostado do trabalho e muito obrigado.